Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquela hora da gente fazer uma revisão do nosso estudo da Escola Sabatina dessa semana. Lembrando que a gente já está chegando aqui na reta final desse tema do segundo trimestre de 2023, que é sobre as três mensagens angélicas. A gente vem estudando aí sobre Apocalipse 13, 14, especificamente ali o 14, né, com as três mensagens angélicas, mas todo o contexto que cerca essas três mensagens tão importantes que falam sobre a preparação que nós temos que ter para o tempo do fim, sobre a volta de Jesus e sobre o Evangelho eterno de Jesus Cristo. E nessa semana a gente vai falar sobre um tema aí que causa bastante comoção, bastante energia aí nas discussões, que é sobre o selo de Deus e a marca da besta. Essa é a parte 1 de duas partes, né? Nessa semana a gente fala dessa primeira parte, na semana que vem a gente vai concluir aí um pouco dessa discussão. E hoje a gente vai discutir alguns tópicos interessantes, como a diferença entre Deus e Satanás, né, o dragão, a marca da besta e o selo de Deus, e outras questões mais, como colher o que a gente planta, sobre seguir o cordeiro ou seguir a besta e tudo mais, né? E sobre Jesus como o nosso mediador. Então, a gente vai falar um pouco desses aspectos. Essa é uma recapitulação, né? Já estou postando aqui basicamente na sexta-feira, amanhã já é discussão desse tema, infelizmente não deu para postar mais cedo, mas vale a pena você se esmiuçar nesse estudo, se aprofundar cada vez mais, porque é um tema extremamente importante para a nossa vida. Tá certo? Antes da gente ir então para a recapitulação dessa semana, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito a gente. E se você se sentir edificado e deseja que outras pessoas também sejam edificadas, compartilhe esse conteúdo, ou diretamente clicando aí no compartilhar debaixo do vídeo, ou copiando o link e mandando para alguém no WhatsApp, postando no grupo da igreja, enfim. Dê um jeito de espalhar isso para outras pessoas e ajuda bastante o nosso canal, ajuda bastante gente. Se você ainda não é inscrito aqui, não perca tempo, se inscreva para participar dos cursos que a gente posta todas as sextas-feiras, da recapitulação ou, né, da introdução da lição e também das nossas meditações semanais, tá certo? Primeiro, a gente vai discutir aqui nessa lição, né, e esse ponto é importante a gente ressaltar, que o inimigo das almas, ou seja, Satanás, ele usurpa a autoridade de Deus, ele comanda uma espécie de legião atrás dele, que na verdade são mais pessoas buscando viver para si próprias do que necessariamente um exército que faz as vontades de Satanás para Satanás em si, né? Na verdade, assim, servir a nós mesmos é servir a filosofia de Satanás. Então, quando nós fazemos isso, a gente demonstra lealdade ao seu sistema de crença, ao seu sistema de filosofia, né? E ele introduz esse sistema através de uma adoração falsa, que utiliza da força, da coerção, às vezes até de subornos, de recompensas baseadas, né, naquilo que eu sou capaz de performar. Tudo isso para compelir essa adoração a ele. E lembra que a gente já falou aqui, adorar não é fazer culto. Adorar é viver o estilo de vida que conduz ou que condiz com a filosofia daquele que a apresenta, né? Então, quando nós vivemos a vontade de Deus, nós estamos adorando a ele, nos submetendo à sua soberania. Quando nós vivemos a filosofia, o estilo de vida de Satanás, a gente está trazendo adoração para ele, né? Então, quando nós adoramos a nós mesmos, quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, a gente está oferecendo a nossa adoração a Satanás. É assim que funciona, né? Então, assim, por um lado, né, a gente tem toda essa coerção, esse modo usurpador, forçado de você fazer com que as pessoas obedeçam ao seu jeito de viver. Por outro lado, a gente tem Deus demonstrando a sua filosofia de vida através do amor, né, que é a grande força motivadora do reino de Deus. E o povo de Deus, ele encontra a sua maior alegria justamente em se deleitar, em adorar esse Deus por causa do seu amor demonstrado, né? E eles são comprometidos com ele, com esse Deus, porque eles sabem o quanto esse Deus é comprometido com eles. Já o inimigo das almas, né, que, de novo, né, muitas vezes é referido na Bíblia como Satanás, ou o diabo, ou o anjo mau, a serpente enganadora, o dragão, né? Ela é uma figura muito presente nas escrituras bíblicas como um todo, e ele é descrito como um ser espiritual maligno, cujo objetivo é justamente se opor a Deus e ao seu plano para a humanidade. Só que, no entanto, é muito importante a gente compreender que Deus é o supremo soberano. Ele é o criador de tudo que a gente conhece, de toda a realidade. E, portanto, ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, no fim das contas. Ele é o único digno de adoração e de louvor, porque ele criou todas as coisas. É isso que fala o Apocalipse, quando diz, né? Porque criaste todas as coisas pela tua palavra, portanto, tu és digno de receber honra, glória, louvor, força, poder, né? Só que, no entanto, o inimigo das almas, Satanás, ele tenta enganar as pessoas
levando-as a adorarem falsos deuses, ídolos, sistemas religiosos que na verdade não têm nenhum poder e nem autoridade. Mas ele usa táticas enganosas, né? Coisas que apelam muito aos sentimentos das pessoas, sentimentos de egoísmo, de inveja, de orgulho, para poder atrair as pessoas para longe da verdade, para poder desviá-las do caminho que Deus estabeleceu. Então veja, Satanás tenta usurpar a autoridade de Deus por meio dessas ofertas tentadoras, mas no final ele é apenas um mero ser criado, ele é limitado em seu poder e também na sua sabedoria. A principal diferença entre Deus e esse inimigo é o motivo que impulsiona justamente Satanás a fazer as coisas que ele faz. Deus é movido pelo amor. Ele ama incondicionalmente e ele busca relacionamento com cada pessoa. Ele deseja que todos conheçam a verdade sobre quem ele é e experimentem na plenitude da vida uma relação de comunhão com ele para descobrir na prática essas verdades. E ele não vai forçar ninguém a se relacionar com ele, a segui-lo, ao adorá-lo. Ele convida amorosamente cada coração, cada mente a conhecê-lo e a se render ao seu cuidado e orientação por amor. Por outro lado, Satanás, que é o inimigo das almas, ele justamente busca o poder e a dominação, a força, a imposição da sua vontade. E por isso ele vai agir de acordo com esses princípios. Por isso ele vai tentar controlar as pessoas por meio de medo, manipulação, ofertas sedutoras. Ele vai oferecer recompensas temporárias, prazeres passageiros, para poder nos seduzir a fazer a sua vontade, a viver o seu estilo de vida. Só que no final tudo o que ele oferece é vazio, é ilusório, é passageiro. E quando isso não dá certo, ele vai usar de coerção, de violência para impor a sua vontade através de agendas políticas, religiosas, tentando subjugar as pessoas e afastá-las do caminho de Deus, através da perseguição, de causar prejuízo aos santos, né, aqueles que de fato obedecem a Deus. Só que aqueles que conhecem a verdade sobre quem Deus é, eles reconhecem imediatamente a falsidade e a fraqueza desse inimigo das almas. E eles encontram seu maior propósito e satisfação justamente em adorar a Deus e viver de acordo com os seus princípios. Eles sabem que Deus é a fonte de toda a vida, de toda a bondade, e eles escolhem segui-lo de todo o coração. A adoração a Deus não é uma obrigação imposta, é um ato de amor e de gratidão. É buscar viver os seus princípios na nossa vida, por causa que esse é o melhor para nós, estamos convencidos disso, porque nós conhecemos o caráter dessa pessoa, desse Deus que está nos oferecendo esses princípios. Por isso acaba sendo uma resposta ao seu imenso amor por nós. Quando nós adoramos a Deus, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade e a sua fidelidade para conosco. Nós estamos expressando o nosso amor e devoção a Ele. A adoração nos conecta com o coração de Deus e isso nos enche de alegria e de paz. A lição de domingo ela vai abordar a questão da perseverança dos santos. A gente poderia chamar isso de firmeza nas adversidades, né? Perseverar é demonstrar firmeza apesar de tudo aquilo que está conspirando contra a nossa firmeza, né? E isso é tirado ali do texto de Apocalipse 14, verso 12, que diz, né, aqui está a perseverança dos santos, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou algumas versões vão colocar em Jesus, né? E aí essa é uma discussão teológica que caminha muito, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O ponto é o seguinte, após o anúncio do destino daqueles que rejeitam a adoração a Deus, ali em Apocalipse 14, verso 9 a 11, né? Ele já falou na segunda mensagem que a Babilônia caiu a grande Babilônia e tudo mais. E aí, na terceira mensagem angélica, ele vai dizer, olha, se alguém adora a besta e a sua imagem, tal, o seu destino é a perdição eterna. E aí, depois de ter avisado sobre esse destino desses que rejeitam adorarem a Deus, o Apocalipse, então, de João, vai voltar a nossa atenção para discutir 4 características daqueles que adoram a esse Deus verdadeiro. Primeiro, eles têm firmeza na sua adversidade, ou seja, eles perseveram apesar de tudo. Segundo, eles são santos, eles guardam os mandamentos e eles possuem a fé de Jesus, ou em Jesus. Só que, no entanto, há mais nesse texto do que simplesmente lei e evangelho, obrigação e promessa. A perseverança, ou essa firmeza na adversidade, significa justamente se manter firme na verdade e na justiça de Deus, mesmo diante da perseguição, do sofrimento. Significa confiar nas promessas de Deus e permanecer fiel a Ele, não importando nenhuma das circunstâncias nas nossas vidas. Circunstâncias externas não abalam a nossa condição interna de
confiar nesse Deus. E essa é uma característica crucial do povo de Deus, especialmente nos últimos tempos, quando as forças do mal vão estar no seu auge, agindo da forma mais aterradora possível. E aí, em um mundo marcado pelo pecado, pela oposição, pela rebeldia a Deus, aqueles que adoram esse Deus e seguem a ele vão enfrentar desafios, provações, pressões. Mas a firmeza nessas adversidades é justamente a qualidade que o sustentará. E claro, ela não vem de nós naturalmente, ela é um fruto do próprio Espírito Santo. Mas é esse fruto que vai nos permitir resistir aos ataques dos inimigos de Deus, né? dos súditos de Satanás e do próprio dragão em si. E com isso, essas pessoas vão permanecer leais a esse Deus verdadeiro. Esse é um chamado para a gente não ceder às pressões do mundo. Não importa quão firmes, quão pesadas elas sejam, mas nos mantermos fiéis à verdade e à vontade de Deus. Sabe, na sociedade atual, nós somos frequentemente confrontados com influências, com tentações contrárias aos princípios de Deus. E a gente pode acabar sendo ridicularizados, discriminados, perder oportunidades, tomar prejuízos e até mesmo sermos perseguidos ou presos por nossa fé. Só que, no entanto, a firmeza na adversidade é aquilo que nos capacita a permanecer firmes na nossa devoção a esse Deus, independentemente das circunstâncias externas. E isso é algo que nós começamos a desenvolver hoje, em cada decisão que nós tomamos. Não adianta eu viver a vida de qualquer jeito, assim, sempre cedendo, sempre me comprometendo, sempre permitindo que as minhas escolhas ditem a forma como eu vou me conformar a esse mundo, achando que quando eu chegar lá na frente e eu tiver que fazer a decisão mais importante da minha vida, aí eu vou tomar a decisão correta. Isso é algo que a gente cultiva desde hoje. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a gente vê a promessa de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E por causa disso, no final, ele vai triunfar. Ele vai triunfar sobre o mal. Ele é aquele que triunfará sobre o mal. E a firmeza na adversidade, ou seja, a perseverança que aqueles que são santos devem desenvolver, é justamente aquilo que nos lembra que a nossa esperança está nesse Deus. E que mesmo no meio de todas as dificuldades, esse Deus está conosco. E Ele é por nós. Nós podemos confiar nas suas promessas e nós podemos confiar nele porque Ele é fiel. A lição de segunda-feira vai ilustrar para a gente o significado dessa fé de Jesus, se focando especificamente na morte de Jesus ali em Mateus 27, 45 a 50, né? Deus ele foi revelado ao mundo por meio do testemunho de Jesus. Quem me vê a mim, vê ao Pai, né? Vocês querem conhecer o Pai? Olhem para mim. Tudo que vocês me veem fazendo, tudo que vocês me veem falando, como vocês me veem agindo, Jesus diz, é aquilo que o Pai é, né? Então, o que importa nessa situação, a situação em que o conflito cósmico chega ao fim, é a perseverança dos santos, como a gente já mencionou, né, na parte de domingo. E esses que são perseverantes, eles se mantêm firmes nos mandamentos de Deus, conforme isso é revelado a nós pela fidelidade de Jesus. Então, a atitude dos seguidores de Deus, aqueles que seguem o Cordeiro, fala justamente da constância de Deus, ou seja, da fidelidade constante de Deus, que foi claramente demonstrado no próprio Jesus. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. E é isso que refletir o seu nome, o seu caráter e o seu selo representa. Significa justamente viver uma vida de autoabnegação e de confiança no Pai acima de todas as coisas. A fé de Jesus significa confiar no amor e na fidelidade de Deus, mesmo diante da morte. Como João vai falar lá em Apocalipse 12 a respeito daqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, essas pessoas, esses santos perseverantes, mesmo diante da morte, não amam a própria vida. Então isso significa seguir o exemplo de obediência e de autossacrifício de Jesus, mesmo quando é mais difícil. Esse é o tipo de fé que o povo de Deus precisa desenvolver para esses últimos tempos, quando eles finalmente enfrentarem o teste final de lealdade a Deus, quando forem oprimidos e perseguidos pelo dragão, né? Ao carregarmos nas nossas vidas o nome e o caráter de Jesus, o Espírito Santo nos sela com as características divinas que foram refletidas na fidelidade de Cristo em seu Pai. Amor sacrificial, serviço, submissão, negação do próprio eu. Por isso, o ter a fé em Jesus é, na verdade, ter a fé de Jesus operando em nós através do seu amor e da sua fidelidade. Quando nós olhamos para a morte de Jesus, como a lição nos convida a fazer, o que a gente vê é a fé inabalável do Filho no seu Pai, com obediência até a morte, até o fim. Jesus demonstrou esse amor, esse sacrifício supremo, entregando a sua vida ao Pai para nos redimir. E no fim, a sua morte não foi o fim,
mas na verdade um poderoso testemunho da fé e da confiança que ele tinha em Deus. E por causa dessa confiança ele ressuscitou. E ele estende os poderes dessa ressurreição a todos aqueles que recebem essa fé de Jesus nas suas vidas, para que ela se transforme a fé em Jesus. Então, essa fé não é simplesmente uma crença intelectual, eu dizer que eu creio nisso e nisso e aquilo, eu concordar com certas doutrinas. É muito mais do que isso. É um compromisso profundo de seguir Jesus aonde quer que ele vá e onde quer que ele nos leve. Mesmo quando a estrada se tornar árdua, porque é um convite para tomarmos a nossa cruz e sacrificarmos o próprio eu. E aqueles que sacrificam o próprio eu não estão nem aí para como é a jornada. Sabe, nos últimos dias nós vamos enfrentar desafios, provações, mas é a fé de Jesus que nos capacita a permanecer firmes. É através dessa fé que ele desenvolveu no seu Pai que nós encontraremos a força para que nós tenhamos também fé nesse Pai, fé nesse Cristo, para resistirmos às pressões do mundo e aos enganos do inimigo. Quando nós compreendemos e abraçarmos a fé de Jesus, nós seremos capacitados a vivermos de maneira justa e fiel. Nós somos chamados a seguir o seu exemplo, amarmos a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como nós mesmos. A fé de Jesus nos motiva a buscar a justiça, a verdade e a bondade em todas as áreas da nossa vida. E é assim que deve ser. A lição de terça-feira utiliza o princípio do colher o que semeamos, que Paulo vai desenvolver lá em Gálatas 6, 7 a 9. Você pode ler lá um pouco mais sobre isso, mas a lição vai usar aqui esse conceito para ilustrar o destino daqueles que escolhem adorar a besta em vez de adorar a Deus. Satanás trabalha por meio de deturpação, por meio de imitação, de contrafação, apresentando a sua alternativa distorcida de viver fora da soberania de Deus, em rebeldia aos princípios divinos. Por isso o dragão ele tenta imitar o testemunho de Jesus, o ministério de Cristo da mesma forma. Fala lá de uma besta que foi ferida de morte, mas que foi curada e o mundo se maravilha, né? Então desenvolve o ministério ali por 3 anos e meio. É uma imitação de Jesus o tempo todo, né? Lidando com testemunhas que também fingem serem mortas com violência por causa da sua causa, mas esses enganos não vão funcionar para aqueles que estão prestando atenção, que conhecem o caráter de Deus, porque existe uma diferença marcante entre aquele que foi morto por causa da violência e aquele que usa da violência para atingir seus objetivos. Veja, as nossas escolhas todas têm consequências. Se nós escolhermos adorar a besta, nós colheremos as consequências dessa escolha. Mas se nós escolhermos adorar a Deus e seguir o Cordeiro, nós colheremos as bênçãos da vida eterna. Ao escolhermos adorar a besta, estamos nos alinhando com as forças do mal, nos afastando do amor, da verdade de Deus. Estamos semeando as sementes da desobediência, da idolatria. E isso eventualmente vai nos levar à destruição espiritual. Mas aqueles que seguem esse caminho vão colher nada a não ser as consequências da sua própria rebelião contra Deus. Só que, no entanto, se nós escolhermos adorar a Deus, adotando o seu nome, o seu caráter, o seu estilo de vida na nossa vida, e seguirmos o Cordeiro onde quer que ele vá, lavarmos as nossas vestes no sangue desse Cordeiro, nós estaremos semeando as sementes da fé, da obediência, do amor. Nós estamos nos alinhando com a vontade de Deus, nos comprometendo a viver em harmonia com os seus mandamentos. E como resultado disso, nós colheremos as bênçãos da vida eterna e desfrutaremos de uma comunhão íntima com o nosso Criador. E é importante a gente lembrar que aqueles que escolhem seguir a Deus não vão estar isentos da dificuldade, das provações, das perseguições. Só que mesmo em meio a todos esses desafios que vão acontecer, a gente tem a promessa da presença constante de Deus, da fidelidade de Jesus que deu a sua vida por nós e, portanto, o seu poder capacitador na nossa vida para termos a nossa fé nesse Deus. A gente pode confiar que no final a gente vai colher a recompensa da nossa fidelidade. As nossas escolhas de hoje moldam o nosso caráter de amanhã e determinam o nosso destino espiritual. São as escolhas que nós fazemos hoje que vão determinar o nosso futuro, que vão determinar cada passo que nós daremos em direção à besta ou em direção ao Cordeiro. Portanto, nós devemos ser sábios quando nós tomarmos decisões e considerarmos cuidadosamente as consequências das ações que nós tomamos ao nos lembrarmos a quem nós estamos adorando com as nossas vidas, com as nossas escolhas. A lição de quarta-feira vai contrastar aqueles que seguem a besta em Apocalipse 13, 3 a 5, e também o verso 8, e aqueles que seguem o Cordeiro lá em Apocalipse 14, versos 1 e 2. Mesmo no mundo de hoje existem muitas realidades culturais que são universalmente adoradas, sem serem questionadas pela maioria das pessoas.
Eu estou falando de coisas aqui como dinheiro, poder, fama, sucesso, coisas que todos nós buscamos e muitas vezes colocamos como deuses na nossa vida, porque eles ditam a nossa vida. E todas essas coisas, na verdade, elas giram em torno do princípio de vivermos para nós mesmos, de exaltarmos o próprio eu e buscarmos nossos próprios interesses. E esse princípio ele foi cunhado por ninguém menos do que a própria besta. Existe um chamado de seguir o Cordeiro no mundo. E isso hoje talvez seria o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, mesmo quando isso é difícil, é impopular, quando pode significar ter alguma perda, algum sofrimento. Significa rejeitar os deuses falsos desse mundo, as coisas que esse mundo tem a oferecer, e viver uma vida sacrificial que se entrega no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Muitas vezes a gente vai ser confrontado com escolhas muito difíceis, entre seguir o caminho mais fácil, o caminho que o mundo coloca diante de nós, governado pelas nossas ambições egoístas, pela busca por prazeres temporais, ou de seguirmos o caminho de Deus que é baseado no amor, na justiça, na busca do bem maior pelos outros. Seguir a besta significa ficarmos presos em valores mundanos, que significam nada mais nada menos do que colocar a nossa confiança nas coisas que são passageiras, que são ilusórias. Por outro lado, seguir o Cordeiro envolve um compromisso em viver de acordo com os princípios de Deus e buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Significa colocar a nossa confiança em Deus e em seus ensinamentos, em vez de confiarmos nas promessas vazias desse mundo. Seguir o Cordeiro requer coragem e requer a perseverança, especialmente em face de pressão, de influência da cultura dominante. Portanto, isso significa tomar uma posição firme contra os ídolos desse mundo e buscar ativamente a santidade, a justiça, fazer a vontade de Deus, mediante a operação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós devemos estar dispostos a sacrificar os nossos próprios interesses em nome do amor ao próximo e da obediência a Deus. Essa é a perseverança que os santos devem ter, em seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Finalmente, a lição de quinta-feira vai discutir o papel de Jesus como nosso único mediador, como é mostrado em 1 Timóteo 2,5, João 16, 26, 27. Mas embora seja verdade, né, e a Bíblia vai apresentar isso principalmente ali em João, no Evangelho de João, que o Pai nos ama pessoalmente, porque nós amamos Jesus e somos considerados da família, nós acreditamos que Jesus veio de Deus e, portanto, ele nos ama. Ainda assim, Jesus é o nosso único mediador. É somente por causa dele e através dele que nós nos relacionamos com Deus. É Jesus quem nos representa perante o Pai e intercede em nosso favor. Por isso, Jesus é o único caminho pelo qual nós podemos nos aproximar do Pai e recebermos perdão pelos nossos pecados, nos reconectarmos com Ele. Por isso é tão importante a gente ter um relacionamento pessoal com Jesus e confiar nele como nosso Salvador e Senhor. Jesus ele desempenha na nossa vida um papel fundamental na nossa salvação, porque ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E por causa disso nós fomos reconciliados com Deus. Mas é somente por Jesus, ele é o único que pode nos libertar da condenação do pecado e nos dar acesso à vida eterna através de um relacionamento com o Pai. Nenhum outro ser humano, nenhuma outra figura religiosa, nenhuma outra instituição religiosa, nenhuma outra divindade pode ocupar o lugar de Jesus como nosso mediador. Ele é o único na sua divindade e na sua humanidade. Por isso ele é plenamente capaz de nos representar diante do Pai, porque a sua humanidade se conecta conosco e a sua divindade se conecta com o Pai. Portanto, essa ponte é feita entre nós. Isso vai significar que mesmo por conta própria, né, através dos nossos melhores esforços, das nossas tentativas de alcançarmos a perfeição pelas boas obras, ainda assim nós somos incapazes de nos relacionarmos com Deus diretamente. Esse caminho de tentar atingir o céu por esforço próprio é o caminho da besta. É o caminho de Babel que tenta construir uma torre para chegar até o céu. Isso é Babilônia. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único mediador, nós estamos reconhecendo a sua autoridade, o seu papel central na nossa vida espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele a gente vai encontrar a reconciliação com Deus e experimentarmos a plenitude do seu amor e da sua graça. Buscar outra forma de alcançar o céu que não seja Jesus Cristo é alcançar ou é trilhar o caminho da besta. Portanto, escolha o seu caminho. Jesus ou seus próprios esforços? Isso vai ditar o seu futuro. Para a gente concluir, é importante a gente entender que a falsa trindade, né, a contracepção ali do Pai, Filho e Espírito Santo, que é apresentada para a gente em Apocalipse 13, tenta colocar a sua marca naqueles que estão habitando a terra, né, a marca da besta.
E eles conseguem fazer isso, em parte, através do engano, através da coerção, né, forçando ali, através de sistemas políticos, religiosos. Mas Apocalipse 14 mostra pra gente que Deus vai responder a essa contrafação de duas maneiras. Primeiro, ele vai advertir as pessoas para não receberem a marca. Ele fala isso lá em 14, 9 e 11, né, de Apocalipse, que é justamente a terceira mensagem angélica. E, em segundo lugar, ele vai apresentar a sua própria marca, o seu próprio sinal, o seu próprio selo, conforme demonstrado em Apocalipse 7, 1 a 17, no 14, 1, né? Esse selo de Deus. E Apocalipse apresenta esse selo como sendo confrontado, ou confrontando o selo falso, a marca da besta. E duas coisas devem ser ditas sobre essas marcas para a gente concluir. Primeiro, elas representam profundamente os dois lados do conflito cósmico. A marca, ela reflete o nome, o caráter, a filosofia. Então, receber a marca significa viver segundo a filosofia daquele a quem essa marca representa. E segundo, o lado do dragão está envolvido na imitação, na contrafação. Portanto, a sua marca também vai ser uma imitação, uma contrafação. E o resultado é que cada pessoa está, no contexto dessa crise dos eventos finais, ou selada por Deus, ou marcada pela besta. Como é que isso vai ser definido? Através do tipo de vida que nós vivemos. Através do caminho que nós escolhemos trilhar desde hoje. Se vivemos para o próprio eu, se tentamos buscar salvação pelas nossas próprias obras, se vivemos o caminho do orgulho, do egoísmo, da exaltação própria, ou se nos humilhamos diante de Deus, nos submetemos a Ele e seguimos o Cordeiro onde quer que Ele vá. O mandamento divino, lá atrás, na queda, ele foi distorcido muito antes de ser violado. Não é simplesmente que houve desobediência, houve uma distorção da verdade sobre quem Deus é. Por isso, Deus, para poder consertar as coisas, precisa, antes de punir o mal, consertar a distorção que foi feita sobre o seu caráter. Porque as pessoas têm uma visão errada de quem é Deus. É por isso que o terceiro anjo chama a atenção para os mandamentos de Deus e para a fidelidade de Jesus, que é o seu testemunho, o seu ministério. Em nosso tempo, na nossa cultura, a gente pode modelar, a gente pode emular, a gente pode demonstrar, mesmo que da nossa forma imperfeita, a gente pode demonstrar essa força positiva do que é o testemunho de Jesus para o mundo hoje e vivemos o nome de Deus na nossa vida, recebemos esse selo para testemunhar para as pessoas do seu caráter e de como ele está corrigindo as coisas através da sua forma de gerir o universo, mostrando a verdade sobre quem ele é, e a gente demonstra isso através das nossas vidas, das nossas ações. Então, para concluir, aqui estão algumas maneiras de você testemunhar a respeito da fé que Jesus colocou, né, na sua vida, da fidelidade que ele demonstrou ao seu Pai, dos princípios, dos valores, do caráter de Deus que nos cela diante de todo mundo. Primeiro, você deve viver de acordo com os princípios e valores ensinados por Jesus. Isso significa amar a Deus acima de tudo, né? Amar o próximo como nós mesmos, buscar a justiça, a misericórdia, sermos humildes nas nossas interações com os outros, não nos exaltando. Segundo, sendo uma pessoa de integridade. A gente deve agir, né, de maneira honesta, íntegra, transparente em todos os aspectos das nossas vidas, mesmo que isso nos cause perdas, né, prejuízos. As nossas palavras, as nossas ações devem refletir a verdade e a sinceridade e demonstrar a confiabilidade e fidelidade de Deus. Terceiro, demonstrar o amor e a compaixão pelos necessitados. A gente deve estar atento às necessidades dos oprimidos, estender a nossa mão para ajudar da melhor forma possível, assim como Deus levou o seu Filho para morrer por nós, oprimidos pelo pecado. Quando nós cuidamos dos menos favorecidos, a gente mostra ao mundo o coração compassivo de Deus. Quarto, a gente deve ser pacificadores ao invés de promotores de divisão, de discórdia. A gente deve buscar a unidade, a paz, o respeito e a reconciliação nos nossos relacionamentos. Isso vai envolver o perdão aos outros, resolver conflitos de maneira amorosa, construtiva, né? Aceitar o prejuízo em prol da reconstrução de uma relação. Quinto, devemos ser testemunhas de esperança e de alegria. Mesmo em meio às dificuldades, os desafios da vida, nós devemos mostrar ao mundo a esperança que nós temos nesse Deus. A nossa confiança na sua fidelidade, nas suas promessas, é justamente aquilo que nos capacita a enfrentar as adversidades com alegria e com paz. Ao vivermos de acordo com esses princípios, nós seremos modelos autênticos do nome de Deus, do seu caráter e da sua capacidade de colocar as coisas na sua ordem perfeita. As pessoas ao nosso redor vão ver a diferença que o testemunho, que a fé de Jesus fez nas nossas vidas
e vão ser atraídas pela verdade e pelo amor que nós refletimos sobre quem Deus é. Portanto, que o Espírito Santo nos torne em pessoas que possam ser luzes brilhantes em um mundo que precisa desesperadamente do amor e da graça de Deus. Que esse Deus te abençoe, que ele cele você com seu Espírito e que você seja uma bênção aonde quer que você esteja. A gente se vê na parte 2 desse estudo na semana que vem. Tchau, tchau.